Olá, muito bom dia. Você que está sintonizado mais uma vez aqui através da nossa web rádio Pense Nisso, você que está também através do Facebook da revista Teológica Pense Nisso, seja muito bem-vindo mais uma vez nesta manhã, onde mais uma vez podemos estudar a Palavra de Deus. E você que está comigo neste momento, muito bem-vindo, muito obrigado por sua audiência, seja agora, seja posteriormente, você que também nos assiste lá no Instagram, no YouTube, permaneça conosco, o programa mais uma vez está aí no ar para que você possa estudar mais um pouco a palavra de Deus. Sempre lembrando, a Pense Nisso foi criada para isso, para que você estude, conheça um pouco mais. Aquilo talvez você não ouve em um estudo, em um culto, mas nós temos aqui para você mais um pouco do estudo, do conhecimento da palavra de Deus. Então, permaneça aí, senta aí e vamos de café teológico nesta manhã. Você já tomou café hoje? Ainda não? Vamos juntos então? Café Teológico, eu quero mais uma vez apresentar a você o nosso café aqui. Eu estou aqui já tomando o meu, já tomei hoje cedo, estou tomando agora de novo para que também possamos aquecer nessa manhã fria aqui em nossa cidade. Está um pouco frio. E como é que tá aí? Manda aí pra gente nos comentários de onde você nos ouve, como é que tá a temperatura aí na sua região, no seu bairro, na sua cidade, se você estiver ouvindo, também em outro estado, outro município, fala aí para nós. Cumprimento já a Nara Beatriz, bom dia Nara, que Deus abençoe grandemente. Café Teológico de hoje, mais uma vez, temos a oportunidade de estudar o Salmo 18 hoje. Como o Salmo 18 é um salmo bem grande, são 50 versículos, vamos hoje do versículo 1 ao versículo 15. Já vai pegando a sua Bíblia aí e se preparando para esse momento. Salmo 18. E você já compartilhou ainda não? Então vamos lá compartilhar junto comigo nesta manhã mais uma vez. Nós queremos compartilhar então para você esta live, para que você também não somente assista, conheça e com certeza fique aí junto comigo estudando mais um pouco. Vamos lá então, compartilhando, você compartilha aí que eu compartilho aqui, tá certo? Para que a gente possa também trazer para você o conteúdo de hoje, Salmo de número 18. Vai pegando a sua Bíblia e vamos trazer para você mais uma vez, tá certo? Isso aí, então tá compartilhado já na minha página do Face, falta você fazer aí. Neiva Helvig que está conosco, bom dia, pastor, bom dia também, bom dia Eliane, Tim Miller, estão lá, bom, estamos assistindo, Rui e Eliane, Deus abençoe, Rui e Eliane, bom dia também, Vanderlé Soares, a Helder Dário Cruz, Charles Robos, bom dia para vocês também. Permaneçam aí, vamos estudar mais um pouco. Vocês que estão aí talvez tomando o seu mate, nós aqui estamos tomando o cafezinho. E se você já conhece o nosso café, ainda não, café que temos aqui é lá do Espírito Santo para você, das Montanhas Capixaba, um café arábica 100% puro, com uma qualidade excepcional. Conheça Frute Nisso Café, faça seu pedido direto comigo ou lá no Instagram da Pense Nisso, do Frute Nisso, aliás, Frute Nisso Café, que você também estará colaborando com os trabalhos que temos, os trabalhos da nossa igreja, os trabalhos da Pense Nisso, colaborando com os irmãos que são a igreja perseguida. Você pode também colaborar ao adquirir os nossos cafés e ainda mais, você pode abençoar aqueles que estão, pois 10% é para a igreja perseguida, certo? Adquira e vem junto conosco. Como eu disse antes, nós estamos aqui hoje trazendo para você mais um estudo do Salmo de número 18, versículos 1 a 15. Vai pegando a sua Bíblia aí e não deixe de tê-la em mãos para acompanhar a leitura, versículo a versículo, que vamos trazer para você neste momento. Também compartilhe, você que está conosco, é importantíssimo que você assim o faça, certo? Lembrando mais uma vez a Pense Nisso, ela é também revista, você já conhece ainda não? Conheça a Pense Nisso, assine a Pense Nisso, que você vai se surpreender com esta revista que está cada vez mais encantando o povo de Deus, uma revista que tem como objetivo fazer com que o povo de Deus estude mais a Bíblia, tenha o prazer de sair na frente estudando a palavra de Deus e sendo fortalecido pela mesma. Então, fica aí o incentivo para você também assinar, você que ainda não é assinante. E esse tema de capa desta edição está falando sobre o pietismo. Você já ouviu falar deste movimento que começou lá no século XVIII,
o pietismo, que trouxe até mesmo uma reviravolta na igreja, e aí você vai estudar, será que esse movimento, mais uma vez, não tem algumas ramificações hoje? Não seria interessante se a igreja voltasse a esse movimento? E se a igreja voltasse ao pietismo? Leia, estude, conheça. Você que é um apaixonado por estudar, como eu, vale a pena você conhecer também a revista Pense Nisso. Além disso, um estudo muito bacana também com o pastor Silvio, nosso professor de seminário, que escreve sobre o culto cristão, está cada trimestre trazendo um estudo sobre a liturgia do culto. Vale a pena você estudar também, certo? Então fica aí um incentivo para você. Nós temos aí também conosco a Marley e o Arnildo Treichel. Bom dia para vocês também, Deus abençoe. Muito bem, vamos lá então. Temos ouvintes também através da nossa web rádio. Vocês que estão conosco através do aplicativo, seja muito bem-vindo, seja agora ou posteriormente. Café Teológico de hoje com o Salmo de número 18. Abraço, Reginaldo, Duarte Miller, bom dia para você, estávamos ontem juntos, Deus abençoe. Vocês estão vendo, estou aqui com a camisa da GELB, olha só, da Juventude Evangelho Luterano do Brasil, que no dia de ontem teve de aniversário, então parabéns GELB, todos os gelbianos, o seu dia foi ontem, 31 de maio, mais um aniversário da GELB, ficamos felizes em poder estar juntos. E sempre lembrando, forte em Santo União, é o que continue sendo a GELB. Vamos lá então para o Salmo 18. O Salmo 18 é um Salmo de Davi também, e aqui ele, de certa forma, Davi ele expressa nas palavras desse Salmo, você pode ver em todos os versículos, ele dá glórias àquele a quem deva ser dado, que é o próprio Deus. Davi estava passando por momentos muito difíceis. A gente estudou, se você não estudou comigo, outros momentos, os salmos anteriores ao 18, tem muitas orações de Davi, algumas orações de medo, de súplica, até mesmo de desejo de vingança que ele entrega para Deus, enfim, por tudo aquilo que estavam fazendo contra ele. E nesse salmo nós vamos observar que Davi ele está extremamente grato a Deus, porque Deus o libertou, Deus o salvou, Deus até deu a ele a vitória. Por isso que o título aqui na NTLH vai dizer assim, Davi, o rei vitorioso. Por que ele foi vitorioso? Porque Deus venceu a batalha. E a ele que ele quer expressar esta gratidão. Por isso que nós temos então, versículo 1, ele diz assim, ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. E o versículo 2 já segue dizendo assim, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Então, afirmações que Davi diz, e ele diz o quê? Primeiro, expressa uma tremenda gratidão, e uma gratidão que ele vai dizer que Deus é o quê? Rocha, fortaleza, libertador, é também um escudo, um abrigo seguro. Olha que bonito! Temos então uma expressão de alguém extremamente grato porque Deus fez algo sobre sua vida. Se você voltar aos salmos anteriores ao 18, você vai perceber que Davi ele clama a Deus que Deus faça justiça, que Deus entre em ação, que Deus faça alguma coisa a seu favor para que ele possa até mesmo ser liberto. E veja que Davi, como um ser humano qualquer, ele enfrentou muitos medos. E o medo, ele muitas vezes ele nos paralisa, ele até mesmo faz-nos pecar, sem dúvida, e ainda mais o medo, ele faz com que esqueçamos daquele a quem nós temos, que é Deus. É importante dizer mais uma vez, todos os nossos medos precisam ser lançados no colo de Deus. Se você hoje é uma pessoa que tem medo e carrega medo em seu coração, é importante você sempre lembrar que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas que amor é esse? Amor meu para com Deus? Não. Primeiro é o amor de Deus para conosco.
E isso é fundamental para que você entenda tudo o que está nas entrelinhas desse salmo. E por isso que Davi, ele vai dizer assim, ó Senhor, como eu te amo. Por que que ele expressa esse amor para com Deus? Porque Deus mostrou o seu amor para com seu filho, perseguido, afligido por Saul, e ele o salvou, mostrou o seu poder, a sua força, o seu escudo, como aqui ele vai dizer. E quando nós não encontramos esse refúgio, é porque o medo tomou conta do nosso coração. E aí a gente precisa aprender com Davi a entregar os nossos medos àquele que, mais uma vez, é o Todo-Poderoso. Quando nós amamos, nós precisamos lembrar que o amor lança fora todo o medo. Mas não é o nosso amor, é aquele amor perfeito que vem de Deus para conosco. Deus Pai para conosco. E eu quero mais uma vez lembrar a vocês assim que quando Davi aqui está agradecendo porque Deus o ter livrado, ele está simplesmente fazendo uma troca. A gente chama isso muitas vezes de ressignificar a vida. Ressignificar muitas vezes alguns sentimentos nossos. E o que ele faz ali? O seu medo, ele entrega para Deus e ele vê quão amoroso Deus é e toma no lugar desse medo o amor de Deus para com ele. E por isso que ele pode dizer, ó Senhor, como eu te amo. Mas por que ele faz isso? Porque, de fato, se Davi tivesse continuado no medo, provavelmente ele teria sucumbido ou entrado em desespero e talvez feito coisas que nós nem imaginamos. Mas o que ele faz? Ele entrega para o Todo-Poderoso. E ele diz, versículo 13, eu clamo a Deus pedindo ajuda, e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor, ele diz. É aquilo que eu disse, ele clamou, Deus ouviu, e ele agora está agradecendo. Estive cercado de perigos de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim, diz Davi. A morte me amarrou com as suas cordas, a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. Então, aquilo que ele estava passando, no meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo do céu, o Senhor ouviu a minha voz, ele escutou o meu grito de socorro. Versículo 3 a 6 do Salmo 18. Mas talvez você pense assim, mas Davi aqui talvez poderia ter feito justiça, ele tinha um exército a seu dispor, até então, pelo que sabemos, mas até aqui você vê que Davi era um simples pastor de ovelhas ainda. Antes de Davi subir ao trono, ele era humilde pastor de ovelhas, e quem estava perseguindo ele era Saul. Saul que era o rei de Israel, e quando Deus livra Davi de Saul, é que ele escreve esse salmo. Então, até então, nós não temos Davi como o rei de Israel, porque ele poderia ter usado a sua força, mas a gente aprende uma grande lição com Davi também, é de humildade, mesmo que ele tinha um exército a seu dispor, e a primeira coisa que ele fazia é clamar ao Senhor e entregar o seu problema a Deus. E ressignificando até mesmo seus medos, o medo que ele poderia ter feito o quê? Feito alguma coisa, porque o medo muitas vezes nos leva a fazer coisas que nem mesmo nós queremos. Se você quer dominar uma pessoa, lance medo sobre ela. Se você quer até mesmo que uma pessoa faça uma coisa sem seu próprio consentimento, toca medo na pessoa. E o medo ele tem sido uma arma muito séria e até mesmo muito maligna que o diabo muitas vezes lança no nosso coração para que façamos coisas contra a vontade de Deus e entremos em desespero. Por isso que a Bíblia vai chamar sempre de novo que nós confiemos em Deus, que é maior do que os nossos medos. O medo, ele paralisa, ele leva-nos a fazer coisas, às vezes até mesmo sem estarmos racionalmente presentes,
E o medo nos leva a fazer coisas que desagradam ao próprio Deus. Por isso que eu sempre digo, cuidado com o medo. O medo ele tem um destino, ser lançado no colo de Deus. Todos nós temos medo, isso é muito óbvio. Nós temos medo do futuro, medo de pessoas, medo de situações, especialmente quando a situação é nova, medo de novos desafios, e todos nós, dia a dia, vivenciamos medos. Agora, não é que você não possa ter medo, a questão é para quem você está entregando o seu medo. Para quem destina-se esse medo? Nós temos que ter um destinatário. E este destinatário, como Davi o fez, nos ensina a entregar para Deus. Mas eu não sei fazer isso. Primeira coisa a fazer é orar para que Deus te alivie do seu medo e faça aquilo que Davi diz. Eu estava em perigo de morte, mas ele diz, Deus me salvou. Do seu trono, lá do céu, ele ouviu o meu grito de socorro. Versículo 7. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram. A forma que Davi ele se expressa é que Deus entrou em ação. Ele vai dizer agora a forma que a natureza se mostrou e ali estava a voz de Deus. Ele diz, do seu nariz saiu fumaça e da sua boca saíram brasas de fogo devorador. Seria talvez algum vulcão? Não sabemos se isso de fato aconteceu, mas é a forma que Davi observa na natureza a manifestação de Deus na sua vida e no modo também de Deus agir em nosso meio. Vamos lá, temos conosco também a Delane Matos. Bom dia, Delane. Salmo 18 estamos hoje. Versículos 1 até o versículo 15. Acompanhe sua Bíblia, já vai compartilhando aí. Nós estamos no Café Teológico desse dia 1º de junho. Que Deus nos abençoe nesse mês, novo mês aí, que Deus nos dá a oportunidade de viver. E quão bom é saber que sempre temos a palavra de Deus que nos consola e nos abraça. Também nesta manhã de sábado. Temos aí então, seguindo o versículo 9. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Tudo isso aqui, lembre-se, Salmo é figura poética, a poesia hebraica. Nós temos aqui, voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. A forma de Deus fazer se manifestar para abençoar e libertar os seus. Aqui quem está dizendo, tendo a libertação, Davi. E ele diz assim, ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Em outras palavras, Davi mostra uma tempestade com nuvens escuras, com terremotos, com trovões. Lá estava Deus se manifestando. E como nós sabemos, Deus também usa a natureza para mostrar o seu poder, a sua força e também a sua ação, muitas vezes, entre nós. Versículo 12, brasas e chuva de pedras saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. E o versículo 13, então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. Com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendes os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Quando Davi expressa aqui no versículo 15, quando ele diz assim, quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos. Quem eram estes inimigos de Deus? Os mesmos que eram inimigos de Davi. Por que Davi fala isso, inimigos de Deus? E aí veja de novo aquilo que Jesus também nos dá a entender e nos ajuda a entender quando expressa algo muito bonito,
quando um cristão é perseguido, Jesus toma as nossas dores. Lembrem-se lá do texto quando Paulo, antes era Saulo, estava perseguindo a igreja e o próprio Jesus foi até ele e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali nós aprendemos o que Davi aqui está dizendo assim: quando tu, ó Senhor Deus, repreendes os teus inimigos. Mas como assim? Deus tem inimigos? Tem aqueles que são teus. Porque quando cremos no Senhor, aqueles que vêm contra nós, eles não estão simplesmente vindo contra nós. Estão indo contra o Senhor. No tempo de Saulo, Jesus foi até ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? No tempo de Davi aqui, Davi estava em apuros e não sabia o que fazer. Como ele diz aqui, a morte estava chegando. Eles poderiam matá-lo. Davi era um simples pastor de ovelhas. Mas ele vai dizer assim: olha, veja bem, Deus tomou esses inimigos para si e os repreendeu. E furioso trovejastes contra eles, o fundo do mar apareceu, os alicerces da terra ficaram descobertos. Então, lições que aprendemos com esse salmo, versículos 1 a 15 do Salmo 18, é aquilo que aqui queremos reforçar e através de uma forma conclusiva encerrar a nossa meditação de hoje nesse salmo. Primeira coisa, Davi ele entrega para Deus o seu medo. Qual é o medo que ele tinha? De ser destruído e vencido pelo seu inimigo, que aqui é mencionado Saul. Lembra de novo, Saul era rei de Israel e estava sabendo que Deus queria colocar Davi como rei. E por isso houve muita perseguição e Saul quis destruir o futuro rei de Israel. Mas Deus estava na frente e Deus fez o que fez. E por isso que, nesse momento, Davi ele está fazendo o quê? Ele louva a Deus por aquilo que ele recebeu de Deus. Por que ele louva? Porque Deus entrou em ação e fez a sua promessa ser cumprida. E aí ele vai expressar um grande amor. Um amor por Deus, porque Deus o amou primeiro. Como diz João, nós amamos porque ele nos amou primeiro. O nosso amor é uma resposta do amor verdadeiro que vem de Deus. Por isso que Davi vai dizer muito bem no versículo 1, ó Senhor Deus, como eu te amo. E ele diz, mas tu és a minha força, rocha, fortaleza, libertador, escudo e abrigo. Em si, ele está dizendo assim, em ti eu posso ter segurança, felicidade e paz. Eu quero mais uma vez lembrar você tem passado por medo? Tem passado por preocupações e falta de paz? Os nossos sentimentos de medo, insegurança e incerteza só têm um destino e para lá que eles devam ser levados, ao colo de Deus. Porque se assim for, nós podemos já cantar a vitória como Davi o fez. Ele clamou pedindo ajuda e Deus o fez. Porque Deus tinha um propósito na vida de Davi, de fazê-lo como rei e governar a nação de Israel por meio desse servo, que não era perfeito, mas foi humilde e se colocou ao serviço de Deus. E ele, assim, pôde fazer coisas que Deus o fez através de Davi no reinado sobre Israel. Então, por isso que a gente aprende uma coisa, o destino dos nossos medos, eles precisam estar sempre direcionados a Deus. Não deixe que o medo paralise você ou até mesmo tire a sua paz. Entregue-os para Deus e tente viver em paz, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. E nós temos esse perfeito amor, não nosso, mas de Deus para conosco. Então, se você sabe que você tem um Deus que te ama, que te guarda e preserva a sua vida, nós podemos entregar as nossas inseguranças e medo a um Deus que é a rocha, escudo, abrigo, ele é a nossa força. E por isso, como Davi, podemos dizer, eu também te amo, porque nós podemos estar seguros.
Então, esse é um primeiro recado que eu quero trazer para você de uma forma conclusiva desse salmo. Ainda cumprimento também a Enileda Helvig Gutner, está conosco. Bom dia, pastor, estamos na escuta, que bom. Reginaldo está dizendo parabéns a todos os jovens, obrigado. Nelly Prestes Souza, bom dia, pastor, bom dia. Rosane Laisky, bom dia também para você. Café Teológico, já estamos chegando ao término do Salmo 18, 1 a 15 para você hoje. Até incentivo você a continuar lendo o Salmo, que são 50 versículos, e ele vai sempre se expressando como e o que Deus fez para o seu livramento. Uma segunda coisa que nós podemos sempre trazer de novo à tona é que Deus ele se manifesta até mesmo através da natureza mostrando o seu poder. Basta a gente olhar muitas vezes algumas coisas que são feitas. Não é que toda manifestação da natureza é Deus falando. Não é isso. Mas Davi, de uma forma poética, ele vai dizer assim, olha como que Deus faz. No trovão, na chuva, no rugido dos mares, ali Davi via a voz de Deus. Para que também a gente veja que Deus pode usar a sua natureza para fazer muitas coisas. Não precisamos e nem podemos nos ater a isso, porque a revelação direta de Deus a nós é a sua palavra. Nós temos a sua palavra. Quer ouvir Deus? Ouça a sua palavra. Não podemos esperar que venha uma tempestade ou um terremoto para a gente saber que Deus está fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa. Mas quer ouvir Deus? Ouça a sua palavra. A palavra é a fala de Deus diretamente a nós. Mas não podemos negar que muitas vezes Deus usa a natureza para também mostrar que lá está a sua força e o seu poder também agindo. Há diversos momentos na Bíblia conta-se história de que Deus usou a natureza para mostrar sua presença, o seu toque, enfim. Vamos lembrar de Elias, quando Elias estava esperando que Deus viesse num redemoinho, num vento forte, Deus veio em uma brisa suave. Está lá no Antigo Testamento essa história. Então, é a forma que Deus agiu. Então, sempre lembrem-se, em toda e qualquer situação, Deus está. E outra coisa, muitas vezes Deus não nos livra da situação, mas Ele está na situação, para que a gente possa também entender que Ele não nos deixa sozinhos. Terceira coisa que você precisa levar para casa e guardar no seu coração. Todos aqueles que vêm contra nós, não vêm contra nós, cristãos especialmente, mas vêm contra o próprio Deus. Por quê? Deus vive em nós com seu Santo Espírito, e aí nós temos o versículo 15, vai dizer assim, quando tu, ó Senhor Deus, repreendes os teus inimigos. Quem era inimigo de Deus? Os mesmos que eram inimigos de Davi. E é por isso que nós podemos relaxar e ficar tranquilos diante de toda e qualquer coisa que esteja nos acontecendo. A gente sabe que isso é difícil porque nós sempre somos pecadores e a visão nossa ela é limitada àquilo que nós vemos, mas Deus vê muito mais, Ele vê além, Ele vê coisas que nós não vemos. E por isso, guarda no seu coração, aqueles que vêm contra você estão indo contra o próprio Deus. Por isso que Davi vai dizer, o Senhor repreende os teus inimigos. Quem era inimigo de Deus nesse momento? Davi tinha inimigos, Saul. Então Saul era o inimigo do próprio Deus. E a gente sabe do final da história, o fim trágico e triste de Saul. E sem dúvida foi uma permissão, uma ação de Deus de livramento e salvação. É isso que tínhamos então para hoje no Salmo 18, versículos 1 até 15. Siga lendo o Salmo, é um salmo de vitória. Você pode dizer também a Deus, Senhor, como eu te amo. Sabe por quê? Porque Deus está conosco, nos livrando de perigos, males e dores. Mas e quando estas dores e males vêm? Lembrem-se, quando elas vêm, Deus vem junto. Nunca se esqueça disso. Toda e qualquer dor na vida do cristão, não é que Deus se ausentou,
mas é lá na aflição. Deus também encontra e abraça os seus filhos. E por isso que Davi diz e ensina-nos a dizer: ó Senhor, como eu te amo. Não preciso, nem posso e nem consigo fugir da tua presença, pois sempre estás comigo, livrando, e se não for livrando, ele está nos ensinando a ficar mais fortes nele. Tem algum medo no seu coração? Lança para Deus. Está preocupado, inseguro? Entregue para Deus. Esse é o convite para você hoje, a partir do Salmo 18. Muito bem, ainda cumprimento conosco quem está, o seu Armindo Ciffer, também Ivani Hack. Bom dia para vocês, que bom, Deus abençoe. Compartilhe com os seus, estamos encerrando agora, mas você chegou ao final, você pode também compartilhar e voltar a assistir de novo e compartilhar em sua página. Permaneça com a nossa programação musical aqui através da nossa Web Rádio Pense Nisso. Você que sempre está conosco, é muito bom tê-los, sempre estudando a Palavra de Deus. E se gostou, uma forma de você dizer que gostou dessa palavra, compartilhe com os seus. Não deixe de fazer isso, mais pessoas precisam também conhecer e aprender mais sobre esse Deus maravilhoso, que nós podemos dizer como Davi: como eu te amo, certo? Fico por aqui, você quer tomar um cafezinho de qualidade? Chama-me, que nós vamos entregar para você café 100% arábico, um café especial para você, conheça. E quem não é assinante da revista Pense Nisso, chama-me também, tem uma promoção bem legal aí da revista para você receber trimestralmente e seguir estudando. E, além disso, a sua assinatura gera mais missões para mais pessoas. Faça isso no dia de hoje. Eu fico por aqui, a você, Deus abençoe a todos, feliz sábado e, por que não dizer, feliz mês de junho. Estamos iniciando hoje o mês de junho e Deus abençoe a vida de cada um. Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Feliz sábado a todos.